Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte. Agora em maio, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Hoje mais um programa itinerante. Estamos visitando o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, que tem muita história familiar neste clube, o Clube do Povo. Vamos fazer o seguinte, roda a vinheta, entra o break, nós voltamos em seguida daqui para esse bate-papo legal e intimista. Já voltamos. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava, né? Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui, velho. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Bem, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso programa itinerante, é o nosso encontro de todos os sábados, direto
da sala, não é pleonasmo, hein? Direto da sala do presidente do Esporte Clube Internacional, o Clube do Povo. Doutor Marcelo, muito obrigado por nos receber. Vamos falar um pouco assim, da história, nós vamos falar muito em futebol, no joelho, na arbitragem, vamos falar um pouco da história da tua família, que tem história riquíssima nesse clube aqui. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, obrigado, uma satisfação estar falando com vocês nesse programa aí que já está com quase 3 décadas, defendendo não só o futebol, mas o esporte como um todo. É uma história bacana, uma história peculiar. Meu avô foi presidente do clube, presidente em 1944, 1945, a época do rolo compressor. Foi presidente do conselho também. E meu pai e meu tio, seguindo essa linha, essa tradição, Marcelo Feijó, meu tio, foi presidente do clube em 78, 79, campeão brasileiro. E o pai, Gilberto Medeiros, foi presidente em 86, 87, vice-campeão brasileiro. Mas ficou, né, na memória de muitos colorados e de boa parte da crônica esportiva, porque era um grande frasista e fez uma frase... Grandiosa frase, por sinal. Vamos grifar que essa frase que tu vai dizer é uma frase grandiosa. Que até hoje ela está na memória, né? E na época o clube estava com uma questão financeira muito séria e ele assumiu com compromisso e fez a frase dizendo que ele estava no clube para pagar títulos e não para ganhá-los. E terminou a gestão vice-campeão brasileiro, né? Acho que a gente aprende com esses exemplos e procura fazer o que é melhor para o clube. E uma frase que, além de ter ficado assim marcada para a história, uma frase que teve o apoio da própria mídia. Sim, naquela época o clube era diferente, não havia a participação do sócio no processo eletivo e o pai não foi eleito, ele foi aclamado pelo Conselho Deliberativo, porque em razão, né, dessa dificuldade e com o compromisso de enfrentar os problemas financeiros do clube de uma forma transparente e contundente, ele faz uma frase na posse e a mídia foi toda ao encontro dessa proposta e o clube aí depois esteve, né, gozando de uma saúde financeira a partir daquele momento. O que o doutor Gilberto Medeiros assim, te relatava em relação à administração e o tempo do teu avô como presidente? Olha, tia, a gente sabe que todas as questões têm a sua época, né? Mas o exemplo que eu recebi, não só do meu pai, como do meu tio e também do meu avô, é tratar as coisas do clube com muita seriedade, né? O clube não é meu, é de todos, então ele não tem dono, o dono do clube é a torcida, são os sócios. Então a gente tem que ter um zelo, um cuidado, uma preocupação muito grande com as coisas do Internacional. O que difere, e eu converso muito com a minha mãe, né, é que hoje a velocidade da informação ela é muito maior, né? As ferramentas de comunicação, as redes sociais, a palavra está muito mais democratizada. Então, durante um jogo, o atleta erra um passe e já está o comentário, a crítica, a fiscalização já está acontecendo. E na época do pai, mais distante ainda da época do meu avô, eram as rádios que comentavam os jogos após as partidas, em especial, né? E os jornais no dia seguinte. Então, a gente tem que entender que hoje a instantaneidade da informação ela é imediata e faz parte. Como é que foi a tua vivência no Internacional com o teu pai de presidente? Tu tinha quantos anos? Isso é até uma coisa que eu tenho uma certa inveja quando eu converso com colorados. Eu virei colorado no dia que aconteceu isso, que eu entrei no estádio,
que eu conheci um jogador. Eu já nasci colorado, então esse convívio dentro da intimidade do clube, para mim, era natural. A memória mais antiga que eu guardo é de ir aos eucaliptos, pela mão do meu avô. O Beira-Rio não estava pronto. E entrar na parte íntima, no vestiário, e meu pai e meu tio comandavam o futebol ali por 67, 68. E aqui na sala tem uma foto, que é a inauguração do Beira-Rio, com o nosso capitão à época, o Scala, recebendo o capitão do Benfica. E eu estava nesse jogo, eu tinha 8 anos, então sempre convivi com dirigentes, com funcionários, com atletas do clube, e é um privilégio, mas para mim era uma coisa natural estar vivendo dentro do clube. A gente, quando era pequeno, eu e meu irmão, a gente vinha com meu pai acompanhar a construção do Beira-Rio, então o Inter é praticamente uma segunda casa. Tens fotos tuas, por exemplo? Guardas isso? Tem alguma recordação? Algum objeto? Tem coisas guardadas em casa. Minha mãe tem coisas guardadas em casa. Eu tenho uma camiseta do Valdomiro, de 1972, assinada por ele, aquela que era uma malinha, furadinha, e guardo tudo com muito carinho, tenho fotos. Esses dias, o Humberto Rimoli esteve aqui trazendo algumas fotos da época lá da Ala Louca, do Léo Centeno, do Marcelo Feijó. Então era uma turma muito amiga, muito ligada e muito colorada. E uma turma que conseguiu também construir, né, administrativamente o que hoje temos aí também, né? Sim. Uma turma que se dedicou ao clube, que deu a sua contribuição, que deixou uma série de exemplos, e é isso que a gente procura seguir. O doutor Gilberto Medeiros sempre teve aquela voz impostada, aquela voz boa, hein? Como é que era a relação pai e filho, fora daqui? Não, tranquila, faziam um certo gênero, sempre de gravata, uma cabeleira branca, uma voz grossa. Eu já sou um pouco mais descontraído. Nós temos aqui no clube uma figura representativa, que é o seu Osmair, que é o chefe da segurança do futebol. O Osmair está uns 40 ou 50 anos aqui. Ninguém sabe. Trabalhou com meu pai, trabalhou com meu tio, e um dia ele passou por mim e disse assim: doutor Marcelo, o senhor não usa gravata? Até uso, de vez em quando e tal. Doutor Gilberto estava sempre de gravata. Aí tomei a corneta do seu Osmair, tranquila, que é uma pessoa maravilhosa. Mas dentro de casa, baita paizão, tranquilo. Quem fala grosso lá em casa é a minha mãe. Rapaz, esse clube é tão maluco que teve uma eleição aqui que o Asmus ganhou por um voto do Dalegrave. Lembra disso? Lembro. Ganhou também do meu tio, depois do Marcelo Feijó ser campeão brasileiro invicto. Mas essa é uma situação que não existe mais, né? O Inter foi protagonista, foi precursor, abrindo a política clubística no cenário nacional para que os sócios pudessem participar na escolha de seus representantes. Então, isso faz parte da nossa história, faz parte do folclore, faz parte da nossa tradição, mas hoje o processo democrático garante a eleição e a escolha dos representantes do clube. E nada mais justo, né? Por ser o clube do povo. E o sócio ansiava por isso, né? Poder ter uma participação maior. Talvez até nesse aspecto tenha contribuído para milhares de sócios que o Inter tem hoje. Sim, hoje as pessoas querem fazer parte, né, da escolha de seus representantes. Acho que é um processo que o país, né, se democratizou, né? A gurizada não sabe, não sei se não viveu esse negócio que nós vivemos de não poder escolher presidente da República, não poder escolher governador do estado.
a democracia hoje ela está consolidada na nossa nação. Então, os clubes não poderiam ficar parte desse processo e o Clube do Povo hoje escolhe seu representante. Estamos conversando com o doutor Marcelo Medeiros, presidente do Internacional. Papo legal, papo intimista, voltando um pouco no tempo, lembrando do avô dele, do pai, doutor Gilberto, do tio, doutor Marcelo Feijó. Nós vamos fazer o intervalo, roda a vinheta, entra o break e nós voltamos em seguida para continuar nesse papo aqui. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui, velho. Estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, agora em maio, 28 anos no ar. Doutor Marcelo, nós estávamos falando no intervalo aqui, que a tua mãe, tu fala muito nela porque ela coordena inclusive essas coisas não do futebol do Inter, mas já no tempo do teu pai ela dava o pitaco, no tempo do avô ela dava pitaco, no tempo do teu tio ela dava pitaco, e agora contigo também. Ah, conhece, vive o clube, fomos juntos, o Mundial de 2006, ela vem a jogo,
tá velhinha já, tá com 80, mas tem muita disposição. Mas sempre que pode, dá um puxão de orelha. Ela fica o quê? Porque ela não fala de futebol, é óbvio, né? Mas ela torce para que o filho se dê bem, mas aí ela deve sofrer também com as cornetas no rádio. O ano passado, o pessoal da mídia aqui fez uma homenagem muito bacana no Dia das Mães. E ela, sendo filha, irmã, esposa e mãe de presidente, ela conhece a intimidade do nosso clube aí e tem uma memória aí dos últimos 70 anos da vida íntima e política do clube. Então, o pessoal aqui do marketing fez essa homenagem e ela ouve rádio, ela fica ali torcendo, sabe quando tem seus jogadores prediletos, ela é fã até hoje do Valdomiro, tem um carinho especial pelo Valdomiro, que foi um jogador que defendeu nossas cores durante mais de 13 anos. Então, ela está sempre atenta. Tu não acha que essa história toda aí, de avô, de tio, de mãe, de pai, tu, que já está merecendo um livro assim para registrar, que eu não vejo assim uma família que tenha tido assim tantos integrantes comandando um clube? Sinceramente, eu não conheço. A gente tem famílias aí que são identificadas conosco, com outros grandes clubes, mas aí não é uma coisa que dependa da gente, né? Eu ainda tenho a minha missão não encerrou, eu ainda tenho um mandato para cumprir, mas tu estava perguntando se eu guardo coisas. O meu pai, ele tinha um cuidado de guardar todas as notícias que envolviam a nós, ao meu avô, ao meu tio, a ele, durante os últimos quase 50 anos do Inter. E ele guardava isso de uma maneira tão organizada, fazia colagem naqueles livros grandes, tipo de cartórios, e eu doei todo esse material para o Museu do Clube. Então, a gente se sente muito privilegiado poder ter participado e contribuído um pouco aí com o Internacional. Porque se tu sentar e tu pegar os teus primos lá, filho do Marcelo Feijó, e você sentar e começarem a lembrar, conversar com a tua mãe, bom, vocês vão lembrar de histórias fantásticas, né? E esses registros, que são jornalísticos, já dá um rumo bem bacana, né? Mas falando com primos, com meu irmão, né, que vem sempre a jogo, a gente tem o pai, antes de ser presidente, foi um dirigente polêmico, de atuação contundente, tem muita história para contar. Agora, voltando lá em 1979, o teu tio era o presidente, Dr. Marcelo Feijó, um título invicto que até hoje não foi batido. Tu acha que algum outro clube pode repetir esse feito, não? Acho que com o modelo de pontos corridos agora praticamente, quem sabe a gente não pode repetir, né? Seria muito bacana. A gente, se voltar àquela época, o Internacional foi, desde 69, foi octacampeão gaúcho, foi bicampeão brasileiro em 76. E aí o nosso adversário montou um timaço em 77 e quebra a nossa hegemonia até num ano polêmico, com um Grenal polêmico, que houve, marca um pênalti, volta atrás, deu uma grande polêmica em cima daquele título. E aí, na remontagem do time de 78, o meu tio Marcelo era o presidente e o pai era o vice de futebol. Aí nós retomamos a hegemonia do futebol gaúcho, fomos campeões naquele ano de 78. E aí preparamos, né, o time foi preparado para enfrentar o brasileiro, e veio o Mário Sérgio, que foi um jogador que deu uma contribuição importante, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Aquele 4-3-3 chamado rabo de vaca, ele fechava como poucos. Falso ponto.
um jogador aí que é ídolo de várias torcidas, inclusive do nosso adversário. E o Inter perde o Campeonato Gaúcho em 79, o pai sai e vem o Bauvé. E aí a afinidade e vestiário, que tem... Todo mundo tem um imaginário sobre o vestiário. O que vestiário precisa é de lealdade, afinidade e confiança. Seja entre os dirigentes, seja entre dirigentes e funcionários, seja entre dirigentes, funcionários e atletas. Sem lealdade, sem afinidade, sem confiança, tu não constrói uma equipe vencedora. E foi aquilo que aconteceu em 79 e a gente acabou tricampeão brasileiro invicto. Eu sei que é muito difícil assim de se fazer comparações, de projeções, os tempos são outros. Eu costumo dizer hoje que qualquer um joga futebol, é só ter um preparo físico, bota de volante, o cara joga e já ganha 80 mil. Por que o Inter não conseguiu mais assim? E eu vou dizer, é difícil comparar. Lançar um novo Falcão, um novo Carpegiani, um novo Caçapava, um novo Jair, como os outros clubes também não conseguiram mais grandes ídolos, assim, com raras exceções. Primeiro, não vai ter dois Falcão, né? O Falcão é um jogador que, meu amigo, que eu vi jogar, eu sou mais moço que ele, mas quando ele subiu da base, ele jogou aquela seleção olímpica de 72, que... Bom material lá nas Olimpíadas. Não, era Munique. Munique 72. Tentado, isso é Munique. O Falcão conta aquela história. Jogava o Pedrinho Ciborgue, que era daqui, ponteiro, o Manuel também. Cara, nunca mais vi ele. Ele ficou em Portugal? Não me lembro mais, não perdi o contato com o Manuel. É difícil tu revelar um jogador com tamanha qualidade, com um jogador que muitos jornalistas coloca na seleção de todos os tempos. Se eu não me engano, o Juca Kfouri coloca o Falcão como o melhor número 5 de todos os tempos. Mas o Inter é um clube formador de jogadores, né? O ano passado, nós fizemos a transação de um atleta que foi campeão olímpico, que era o William, o lateral. O Inter tem aí jogadores como o Nilmar, como o Pato, como o Fred, como o Tyson. Hoje o goleiro da seleção brasileira é um jogador que jogou desde os 11 anos no clube e eu tenho certeza que vai escrever seu nome na história como talvez um dos nossos maiores goleiros. Mas o Inter, o ano passado, as categorias de base tiveram um bom desempenho. Se eu não me engano, nós temos 10 taças, 10 conquistas. O nosso Sub-23 foi campeão brasileiro de aspirantes. Estamos fazendo uma boa copinha. Então, ter persistência, continuar com esse trabalho de busca e de preparação. E vamos ver se a gente não pode revelar um Falcão, um Caçapava, um Mauro Galvão, um Cláudio Duarte, um Williams. Não é melhor, presidente, investir nessa gurizada, não levar muito em conta assim, os resultados de campo, porque há o imediatismo. Mesmo que não ganhe, mas sempre tem alguém ali que pode ser aproveitado. Usar essa gurizada do que contratar de fora o que é igual ao que tem aqui? Eu acho que tu tem que ter um equilíbrio, né? Tu também não pode depositar muito peso, muita responsabilidade. O futebol tem uma cobrança em cima do imediatismo do resultado. E os jovens, tu tem que ter um cuidado para fazer um tipo de depositar todas as expectativas de uma torcida do tamanho da nossa em cima desses jogadores. Mas na apresentação do grupo, agora no dia 2 de janeiro, 35%, 40% do grupo foi formado nas nossas categorias de base. São jogadores já com contrato, por longo tempo. Jogadores que estão formados com contrato, que a gente tem muita confiança que eles darão um grande resultado logo e, se Deus quiser, já no Campeonato Gaúcho. O presidente Marcelo costuma frequentar o vestiário, porque nós falamos em vestiário antes, o senhor deu uma definição até
muito correta do que é o vestiário, o que é a imaginação das pessoas em relação ao que acontece ali. Olha, tia, hoje eu tenho o privilégio de ocupar a presidência do Inter porque eu gosto de bola, porque eu gosto de futebol, porque eu gosto de vir a estádio, jogar bola com os amigos, quando moço, né, não dá mais, mas de ver jogo, de vir a campo, de estar no estádio. E eu já tive a oportunidade de ser diretor de futebol, diretor da base, vice-presidente de futebol. Então, eu estou sempre acompanhando os treinos, eu estou sempre, todos os jogos eu vou com a delegação, participo de toda aquela preparação de jogo, tenho uma relação muito boa com a comissão técnica, com o departamento de futebol, com os atletas. Então, é bom ver a bola rolando. Vamos fazer mais um intervalo, vai ser o último. Vamos rodar aí, põe o break, a gente volta para o último segmento. Aí vamos falar um pouco da administração Marcelo Medeiros. E eu vou querer saber o seguinte, o que passou pela cabeça dele quando ele deram posse para ele de presidente? Se ele pensou no doutor Gilberto, se ele pensou no avô, se ele pensou no tio. Tá certo? Já voltamos. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente e eu quero chegar lá inteiro. Agora sim. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pra quê? Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava, né? Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui, velho. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, guria! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto.
Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Vamos embora então, estamos de volta aqui da sala do presidente Marcelo Medeiros, aqui no Complexo Beira-Rio, falando um pouco da história da família Medeiros no Internacional. Eu deixei uma pergunta no ar antes. Quando tu fosse eleito, que tu tomasse posse, o que passou pela tua cabeça? Passou tudo isso que nós falamos aqui? Olha, quando a gente se habilita um processo para concorrer à presidência do clube, esse processo ele tem início em outubro. Né? Em outubro a gente estava lutando ali, até na parte de cima da tabela. O favorito para a eleição não era o candidato de oposição. Né? E aí começou aquele processo, aquele declínio, aquela apreensão, aquele sofrimento todo, e a gente sofre junto. Né? Aquele jogo que nós tivemos no Beira-Rio contra o Curitiba, que o Danilo pega um pênalti, que aí nós fazemos um gol, deu uma choradeira no estádio. Mas o processo eleitoral, ele terminou no dia 10 de dezembro. E em razão da tragédia da Chapecoense, o calendário mudou por uma semana e o Campeonato Brasileiro terminou dia 11. E até o dia 11, até o último jogo, com uma vitória e dependendo dos confrontos dos demais clubes, nós tínhamos chance de não jogar ou permanecer na Série A. E aí, quando a gente, né, torcendo para que a permanência continuasse, a gente... Cara, foi o que eu falei, né, com meus pares. A gente é colorado na hora boa e na ruim, né? E fomos encarar a missão de tirar o time da B e, felizmente, o Inter voltou para a Série A, para o seu devido lugar. Tens te inspirado um pouco no pai Gilberto Medeiros ou não? Tenho, né? Porque esse processo todo que nós vivemos no ano passado, e até naquela época, quando a gente assume, ou a gente ganha a eleição, assume a presidência do clube, tinha aquele processo do Vitor Ramos, que foi um episódio desgastante e caro, aquela disputa judicial, que no imaginário do torcedor havia uma expectativa de permanecer na Série A. Então, a gente continua defendendo os interesses do clube, mas a gente sabia que ia voltar dentro de campo. E com uma dificuldade, uma torcida machucada, com um clube com dificuldade financeira, com um grupo que precisava ser remontado, porque que estava identificado com um insucesso, o maior insucesso da história do Inter. Então, foi um início de temporada muito complicado. Quando a gente estava o ano passado, na pré-temporada, lá na Vila Aventura, a minha pressão foi a 19/16, porque era um ano difícil, a gente sabia que ia ser um ano muito difícil, num cenário desconhecido, mas agora está tudo bem, tá tudo dentro da nossa realidade, a gente volta para a gente já começou o campeonato regional aí bem e vamos trabalhar com passo a passo para, se no final do ano a gente puder estar vivendo e o torcedor comemorando uma situação bem melhor que a gente passou nos últimos anos. Vamos falar um pouco assim de política, mas não é política partidária e nem política do clube, assim, muito profunda. E não é só em relação ao Internacional. Por que os clubes do Brasil todo, agora nós estamos vendo esse exemplo do Vasco lá, os clubes se dividiram muito em grupos, que os partidos políticos acontece muito isso. Isso não é ruim?
não atrapalha para administrar, e vou repetir, não é só o caso do Internacional. Todos os clubes estão cheios de segmentos. A sociedade está cheia de segmento, né? Eu acho que a gente vive uma crise social, uma crise econômica, uma crise moral. O Estado tem dificuldades, a cidade tem dificuldades, as empresas têm dificuldades. Existe uma intolerância muito grande de não aceitar as diferenças. Esta é a palavra certa, falasse exato. Intolerância. Intolerância. A democracia, ela vive de pensamentos diferentes. Vive da lei e do convívio com pensamentos diferentes. E isso acaba refletindo. Um torcedor tem uma atitude intolerante porque o time perde. Perder é da vida, do jogo. Sabe que o presidente Romildo, que é meu amigo, foi presidente do meu partido há muito tempo, ele Colega de colégio. tem colega de colégio, né? Ele me disse um dia: Bosco, o dia que eu conseguir unir esses grupos do Grêmio, eu vou ser campeão de alguma coisa. E ele trabalhou muito para isso, para fazer essa união, que eu acho que tu tenta isso aqui. O Romildo é um político hábil, né? Sempre fez política. Talvez ele tenha outras virtudes, né? É um exemplo de casa, né? Porque ele conviveu com o pai dele, o Romildão, que foi deputado. O Romildo, se eu não me engano, foi presidente da Assembleia, né? E a gente procura incluir, né? A nossa eleição é fruto de uma aliança de grupos que a gente convidou e aceitou o convite para participar. As portas do clube estão abertas. Mas eu acho que, mesmo que não haja acho que pacificação não é o termo adequado. Mesmo que não haja uma linha só de pensamento, que as linhas de pensamento sejam respeitadas, sem insinuação, sem crítica leviana. Eu acho que a gente tem que ter e saber exercer essa conquista da democracia que a gente, né, que é de todos. Então, com tempo, com a bola ajudando, com o resultado de campo, com ações dentro da administração do clube, a gente vai procurar agregar cada vez mais dentro do Internacional. O orçamento do Inter, presidente, é maior de quantos municípios? Que nós temos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Vou fazer um exercício só. Deve ser maior do que 200 municípios, talvez? Olha, essa informação eu não tenho. Mas o orçamento do Inter é de um clube de 7 milhões de torcedores, de 100 mil sócios, de um clube de quase 110 anos. Eu estou perguntando isso porque administrar um clube da grandeza do Internacional é muito mais responsabilidade, por exemplo, do que o prefeito ali, que tem uma cidade com 10 mil, com 15 mil. Porque lá ele não tem a paixão que tu tem que tratar com a paixão dos outros aqui também. Tem a cobrança do torcedor. O torcedor do Inter, ele colecionou conquistas de toda a natureza. Ele é exigente, a gente tem que atender essa exigência. Então, a pressão faz parte do futebol, mas também tem seu lado bom de poder, né? Balança com a pressão de vez em quando, não? Como qualquer ser humano balançaria, óbvio. Chega no restaurante, chega ali, sempre tem um chato. Eu sei porque, como repórter, o cara ele vai na mesa onde tu está, mas ele não se contenta de te fazer a pergunta. Se tu deixar, ele senta contigo na mesa ali para discutir. Senta para discutir, para te dar alguma ideia, algum projeto. Mas tu também tem que sentir, né? Ter um pouco de sensibilidade, de ficar resguardado quando o ambiente não está bom, de não te expor demais, não ter uma exposição muito grande. Mas é tranquilo, cara. Tranquilo. A gente, claro que se incomoda, a gente também é torcedor, a gente também quer o melhor para o time, para o clube, mas às vezes a gente tem um insucesso dentro de campo
Mas o importante é que o Inter tem que sempre mostrar uma das suas virtudes, que é marca do clube e é marca do time, que é garra e disposição. E eu acho que isso a gente recuperou, tanto no clube, no time que trouxe o Inter de volta para a Série A, como esse que está no início da temporada desse ano. Foi um sofrimento muito grande, presidente. A Série B? Foi difícil, cara, porque a gente jogou em localidades que a gente não conhecia, com uma logística difícil. Nós, para tu ter uma ideia, por exemplo, o futebol brasileiro Série A, tu tem 8 confrontos em Rio-São Paulo. E nós não jogamos uma partida nem na cidade de São Paulo, nem no Rio de Janeiro. A gente pega um voo, pega uma escala para São Paulo, aí vai para o norte do país. Teve um jogo que nós fizemos em Fortaleza, e o jogo seguinte, se eu não me engano, era Natal a Maceió. Parte da delegação tem que voltar ao Rio de Janeiro, porque não tem voo. Então, alguns jogos, por exemplo, contra o Náutico, a gente foi a Caruaru. O jogo lá contra o Luverdense também, um cenário bem diferente do que o clube, que a torcida, que o time está acostumado. Mas deu tudo certo, estamos de volta. Presidente, para encerrar, presidente, senão nós vamos dá para fazer 3 programas aqui. A torcida quer dar essa volta por cima. Se possível, ganhar esse Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Qual é a mensagem que o senhor deixa para esse torcedor? Venha a campo, seja sócio do Inter, participe junto conosco nessa caminhada, porque o torcedor colorado é o principal patrimônio do clube. É graças ao torcedor e graças ao Beira-Rio que o Inter fica cada vez mais forte. Presidente, muito obrigado por nos receber, por esse papo aí de 45 minutos. Muito legal. Eu que agradeço. Que a gente pôde reviver todas essas emoções. Estou à disposição de ti, do teu trabalho, do teu programa, e as portas estão abertas. Certo. Esse papo com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Bom, o Encontro do Esporte está ficando por aqui, mas logo após o intervalo veio o Encontro Social com a Tamara da Costa Pereira. Fique ligado aí, entra o comercial e a Tamara vem em seguida. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Che comando io e questa casa è mia, io mi voglio sapere, io mi voglio sapere. Em ritmo de férias, eu estou em Bento Gonçalves para conferir o roteiro Fascínios da Vindima. E quem vai nos falar
mais detalhes sobre esse roteiro é a Bruna Souza, da Giordani Turismo. A ideia, então, do Fascínios da Vindima é proporcionar essa vivência para o turista em conhecer a pisa da uva, viver essa experiência, né? Iniciamos a programação aqui na Vinícola Cainelli, onde o turista ele vai embaixo do parreiral, ele vive a experiência da colheita da uva. Te diz que o calor mostra um pouquinho do que o imigrante viveu, porque a gente está em ritmo de passeio, mas realmente a gente sabe que não foi tão fácil, né? Mas de uma forma divertida, de uma forma legal, a gente mostra essa experiência. Nessa programação, visita a Vinícola Cainelli, a Vinícola Cristófoli e a Vinícola Salton. São 3 vinícolas familiares, né? A Vinícola Salton é uma vinícola de porte maior, né? O diferencial da Vinícola Cainelli e da Vinícola Cristófoli é que tu é recepcionado, então, pelos proprietários, né? Que viveram essa experiência. Então, tu tem aquilo de ouvir de quem viveu, de quem sabe o que está falando e de quem tem propriedade do assunto, né? E a duração desses passeios? A programação, ela inicia às 9h30 da manhã e ela finaliza às 16h30. Ela é uma programação bem extensa, visita 3 vinícolas e o bacana dessa programação é que tu vive o cotidiano dos imigrantes, mas também tu vive uma experiência diferente que é algo atual. A gente visita, por exemplo, a Salton, onde tu faz uma harmonização com vinhos e queijos. Então já é algo mais moderno, algo que o turista que vem para cá também procura. Então essa é a proposta da programação. Vocês também serão recepcionados lá pela proprietária, Vinícola Cristófoli. Então esse é o diferencial, né? Então o encontro social de hoje vai percorrer essas 3 vinícolas e vai mostrar os atrativos de cada uma delas, que compõe esse roteiro Fascínios da Vindima. Non le venho da melena della rosina, non le venho da melena della rosina, non le venho da melena della rosina, perché mi son poverina, pensa piange e suspira. Primeira parada do roteiro Fascínios da Vindima. O que a gente vê aqui na Cainelli? O início é um pouco da história das famílias italianas, um pouco da história da origem da vitivinicultura aqui no país. Então a gente vai colher a uva, vai pisar como os nossos imigrantes pisavam, vai num vinhedo que é uma réplica dos primeiros vinhedos italianos, vai usar para colher os cestos de vime, os bornais, que são exatamente como os nossos imigrantes faziam, e também saborear o merendim, que é o lanche típico embaixo do vinhedo, ao som de música italiana. E finalizar tudo isso com a pisa, que era o momento de transformação da uva em mosto, em vinho. E essa casa aqui, Roberto, que abriga um museu. Isso, então na parte de baixo da casa a gente tem a nossa loja, o nosso varejo, e na parte de cima a gente tem um museu. Na verdade, a casa foi mantida exatamente como ela sempre foi, com os cômodos, os quartos, a cozinha, exatamente como era. E é interessante que a casa mais antiga, que é a rodovia que passa na frente dela, por isso que hoje ela está virada frente para o lado de cá, né? E as costas dela estão viradas para a rodovia. Então vamos conferir como que a Cainelli recebe os turistas aqui durante a Vindima, que é esse período de janeiro a fevereiro, da colheita, da celebração da colheita da uva, né? Que depois prepara o vinho. A segunda parada do roteiro Fascínios da Vindima é na Salton. E o nosso encontro social volta a ser com a Bruna Souza. O que a gente vê aqui na Salton quando o turista dá uma parada aqui? É onde tu encontra uma vinícola então maior e aqui então tu vive a experiência de uma harmonização de vinhos e queijos. Provamos diversos rótulos, né? Entre eles os premiados da vinícola e a harmonização. A Salton tem uma história que se mistura com o município. Isso, a Salton ela é uma vinícola com mais de 100 anos, né? Então ela faz parte da história do município. E são produtos diferenciados, né? Sim, os produtos da Salton são diferenciados com muitas premiações. Vocês também puderam encontrar aqui obras, né, de arte. Então aqui, a proposta da vinícola
além dos vinhos também, é essa parte mais artística, onde eles contam a vindima de uma forma diferente, por pinturas e obras de arte. A visita a Salton faz parte do roteiro Fascínios da Vindima. Non la credo, ma se fosse proprio vera, io trovo la stasera, l'altro merlo troverò. O nosso encontro social de verão continua aqui em Bento Gonçalves, no Kobo Wine Bar. Eu estou com a idealizadora aqui da casa, a Natália Zandonai, junto com seu irmão Matheus, que criaram esse projeto moderno, Natália. Moderno. Na verdade, essa foi a nossa proposta desde o início, né? Fugir do tradicional, dessa área tradicional do vinho, para que fosse um ambiente descontraído, que o pessoal conseguisse tomar uma taça de vinho de uma forma leve, tranquila, é um ambiente mais leve. Descontraído, né? Descontraído, exato. E são quantos rótulos? Hoje nós estamos com uma carta com 80 rótulos. E todos gaúchos? A maioria, pode-se dizer que 85%, 90% nacionais. A maior parte aqui da Serra Gaúcha, né, de nossas vinícolas. E a ideia de harmonizar os pratos, como é que vocês escolhem o cardápio? Nosso cardápio ele foi montado também pensando nessa nossa proposta de ser um wine bar, uma coisa mais leve, né? Então a gente tem hambúrgueres, nós temos petiscos, nós temos a parte tradicional de carnes, de massas, risotos, tudo de uma maneira também que harmonize com os vinhos que nós temos na carta. Mas para que o cliente entenda que o vinho não é aquela coisa séria e padronizada, que a gente não pode comer um hambúrguer e apreciar um vinho também, né? Então a gente foge um pouco disso e deixa o cardápio um pouquinho mais aberto, mais leve, né? Nesse sentido de ele ser bem flexível. E no verão a ideia é mesmo optar pelos vinhos brancos, pelos espumantes? Sim, no verão então a gente percebe a demanda muito maior para espumantes e vinhos brancos, vinhos rosés também, que ainda estão em alta. E no inverno, claro, acaba caindo mais no tinto, né? Mas o nosso verão acaba sendo quente também e o pessoal acaba optando por algo mais refrescante. Ok, Natália, muito obrigada. E vamos ficar com as imagens desse jantar que vai ser servido aqui para esse grupo de jornalistas que vieram de Porto Alegre para conhecer o Kobo Wine Bar. Muito obrigada. Obrigada a você, é um prazer recebê-los. Chi comando io e questa casa è mia, io mi voglio sapere, io mi voglio sapere, e chi comando io e questa casa è mia, io mi voglio sapere chi vai.